Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre filosofia e cristãos evangélicos. Existe uma busca já há algum tempo dos cristãos evangélicos por conhecimento a mais, um conhecimento mais erudito, digamos assim. E nessa busca procura-se a filosofia, desde sempre. Os protestantes têm um diálogo com a filosofia já há muito tempo. Tem até alguns filósofos protestantes, né? Diga-se de passagem, que não são, na verdade, muito recomendáveis, como nenhum filósofo. Por quê? Porque a filosofia é uma disciplina mundana. Você pensar que você recorrer à filosofia para dar apoio à sua vida espiritual vai te ajudar em alguma coisa? Não vai ajudar em nada. Não vai te dar nenhum tipo de respaldo espiritual. Deus não vai te abençoar, nem vai te considerar mais justo porque você conhece filosofia ou porque você segue o professor tal ou o professor Y. Não acontece isso. Isso é falso, isso é mentira. Para os católicos, por exemplo, a teologia é o encontro da, da religião cristã com a filosofia. Por quê? Porque eles colocam a filosofia acima da Bíblia. Para você que é evangélico, quando você vai estudar a Bíblia, não tem quem te impeça de pegar as escrituras e lê-las. Você pega, lê e tira suas próprias conclusões. Para os católicos, até meados do século passado, era proibido ler a Bíblia. Fizeram um concílio e autorizaram a ler a Bíblia devido até ao crescimento dos protestantes em vários países. E isso levou a autorizar a leitura da Bíblia, mas a leitura da Bíblia não era autorizada. E um desses filósofos que está se vendendo como professor aí também, e que tem muitos seguidores, ele acha que ler a Bíblia é errado. Ele acha que você precisa primeiro passar pelo Trivium, ter toda aquela disciplina do Trivium, para depois você pedir autorização para ler a Bíblia, para você se julgar capaz de ler a Bíblia. Por que que essas pessoas pensam isso? Porque elas acham que a Bíblia é entendida por uma capacidade humana, mundana, que é a filosofia, e não pela ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo está em último lugar para eles. Tanto é que, não sei se vou citar na ordem correta, mas para a teologia católica, primeiro vem a tradição. Se você tem uma dúvida, você vai na tradição, depois vai na história dos santos, depois vai na filosofia, depois vai nas bulas e decretos dos papas e por aí vai. E só em último lugar, se não sobrar espaço, se ainda sobrar dúvida, aí você vai ler a Bíblia. Essa que é a ideia, essa que é a ideia deles. É isso que eles querem colocar. Eles querem educar você para que você não leia a Bíblia. E só você fica com um bloqueio dizendo, não, eu não posso ler a Bíblia porque eu não tenho o curso do professor X, eu não fiz o Trivium, então eu não posso entender a Bíblia. É mentira. Então, portanto, evangélico e filosofia tem que olhar com muito cuidado. Vou botar para você aí agora um versículo bíblico que fala sobre filosofia. Veja o que diz Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja bem, as pessoas são feitas presas dessas pessoas. Essas pessoas transformam as pessoas em suas presas para que possam angariar benefícios, vender cursos e coisas assim. Então não deixe isso acontecer, tá? Você gostar de filosofia é legal, eu também gosto, acho legal. Mas a gente tem que ter a sabedoria para saber até onde o negócio está indo corretamente. Por exemplo, se você gosta de filosofia, você tem que saber que a filosofia é uma disciplina mundana. Esse negócio de misturar filosofia com teologia é coisa de gente que não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Ou se lê, só lê com uma autorização, com um curso especial, isso, aquilo. Então é coisa de gente que não lê a Bíblia. E sendo a filosofia uma disciplina mundana, você pode procurar outros filósofos que não te ensinem a teologia católica a reboque da filosofia
e estão te fazendo presa e te levando com vãs sutilezas, como patrística e coisas assim, não se deixe levar. Você pode escolher um outro filósofo, especialmente se você é conservador. Posso indicar aqui um filósofo que é mundano, é secular, né? Um filósofo da faculdade. Ele vai falar coisas que a gente não vai concordar, que a gente vai achar errado, mas pelo menos ele não engana ninguém com ideia de espiritualidade, isso ou aquilo, entendeu? Ele não diz que a filosofia dele é uma coisa espiritual, ele diz que a filosofia é coisa mundana, é como ele diz, que é o Luiz Felipe Pondé. Se você quer conhecer um pouco de filosofia, mesmo que seja como um curioso, né? Como a gente costuma fazer, a gente procura ler história, filosofia como curioso, que a gente não é especialista daquela coisa, a gente vai estando inteirado, embora não totalmente completo daquele conhecimento. Você quer simplesmente estar inteirado. Então, procura o Luiz Felipe Pondé e dá uma olhada nas coisas dele, especialmente vídeos dele no YouTube, mas sabendo que ele é um filósofo, e filósofo é um homem mundano, tá? Ele não é um cristão, não é um pastor. Eu não estou dizendo, quando eu digo que ele é mundano, eu não estou propriamente ofendendo ele. Eu estou dizendo que ele é mundano no sentido de que a função dele é secular, é mundana mesmo. Não é para a igreja. Então, quando você vê a filosofia, você vai usar como uma ideia, como pensamento, como compreensão do pensamento do mundo de um modo geral, mas não como para aplicar na igreja. Cuidado com esses caras que ficam perdem inscrições em cursos e querem que você faça curso, eles mandam um monte de coisa, geralmente aquilo está atrelado a um marketing muito específico, é feito um marketing para você desejar aquilo, tá? Aquilo é feito com marketing, não é porque é super, ultra, muito bom, não é um marketing. Faz o marketing e você compra por aquele preço, então não compra essas coisas. Se você quiser ver um pouquinho de filosofia mundana, que toda filosofia é mundana, procure o Luiz Felipe Pondé na internet aí que você vai ver muita coisa interessante dele falando e muita coisa que nós discordamos enquanto evangélicos também. Só que ele não põe uma máscara. Ele diz que ele serve à faculdade, à universidade, as coisas mundanas, mas é um cara que pelo menos é centrado e não é contra a igreja. Ele é um cara que reconhece o valor da religião, né? E, por outro lado, ele também não faz catecismo entre os evangélicos. Ele não vai chegar para você, te ensinar toda a doutrina católica e dizer que é a maior filosofia do mundo. Não acredite nesses cursinhos. Cuidado. Vou botar de novo aqui o versículo para você ler. Olha só, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, vai fazer de você uma presa para tirar alguma coisa de você e para prender você a algum tipo de doutrina, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Às vezes, essas vãs sutilezas, você pode pensar que a vã sutileza é palavra educada. Não, vã de sutileza é sutileza que vai, pode ser até um palavrão. O palavrão é uma vã sutileza, porque ele é vão, ele é passageiro, e ele parece uma coisa agradável, engraçada, então é uma sutileza, tá certo? Não é porque você ouviu um palavrão que o cara não é sutil, não, ele é sutil. É tão sutil que você não consegue perceber que ele está sendo sutil. E isso ele faz segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo, ou seja, segundo a tradição da patrística dos homens e rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha, meu amigo, eu quero que você pense nisso. Se você está entrando por esse caminho de buscar filosofia, buscar cursinhos, sendo você evangélico, sai dessa enquanto é tempo, porque a ideia é te afastar do evangelho. A ideia desses caras é estabelecer uma hegemonia católica no Brasil e enfrentar a igreja evangélica. E se você conhece um pouquinho de história, você sabe que os católicos nunca foram muito tolerantes com evangélicos. Está aí a primeira igreja batista de Niterói, que foi incendiada por católicos no século anterior ao passado. Logo no início, ou no início do século passado. Ela foi incendiada por católicos, porque os católicos não toleravam que aquela igreja, que foi a igreja do pastor Fanini, que é hoje uma igreja importante também entre os batistas, a primeira igreja batista de Niterói, ela foi incendiada. E foi incendiada
pela perseguição que os católicos fizeram na época do pastor Manuel Avelino de Souza. Portanto, tome muito cuidado. Esses tempos podem voltar e você não deve ser uma pessoa que vá como tolo e vai seguindo por esses caminhos. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Não deixe que te levarem com vãs sutilezas, mesmo que essas sutilezas venham disfarçadas de palavrões bem esdrúxulos e rotundos. Que Deus abençoe.